A paz do Senhor, seja bem-vindo para mais esse vídeo. Existem certas situações que nós nos colocamos que a gente acredita que aquela situação é o melhor para a nossa vida, mas na verdade ela não é. Por quê? Porque elas são situações que nos levam à morte. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Na medida que a gente vai se envolvendo nisso, mais vai ficando difícil de sair disso. E quanto mais difícil é de sair, mais a gente não sabe quem buscar. Mais a gente não sabe aonde buscar saída, aonde correr atrás, aonde realmente eu devo me portar. E a resposta que eu tenho para você é: procure Deus. Procure a Deus. Por quê? Porque na palavra dele vai ter certos momentos e certas histórias que ele mostra pra gente que não é a situação que vai fazer ele agir, é a gente clamar a ele e pedir a ajuda dele. Quer que eu te dê exemplos? Eu vou te dar o exemplo de Pedro. Pedro era alguém que estava vivendo uma situação que ele viu Jesus e pediu para ir aonde Jesus estava. E onde Jesus estava? Jesus estava andando sobre as águas. E Pedro, ele começa a caminhar em cima das águas e ele só vai com o foco em Jesus. E não está errado, ele estava com o foco em Jesus, o objetivo dele era Jesus, só que em meio a ele ir até Jesus, acaba que ele vê um vento, ele vê o mar e ele começa a se olhar e ver que ele estava caminhando sobre as águas e que ele viu que aquela situação realmente começava a tragar ele. Por mais que ele era um pescador e por mais que ele sabia nadar, mas ele se viu em apuros e que não tinha saída. Quem ele clamou? A Jesus. Ou seja, Jesus apenas esperou ele clamar a ele. Nós vamos ver o povo de Israel que estava fugindo do Egito e na medida que ele estava fugindo do Egito, ele vai correndo, ele se encontra em meio ao mar e eles não vê saída nenhuma. Por quê? Porque atrás deles quem é que estava? Era Faraó e várias pessoas perseguindo o povo de Israel. E à medida que eles estavam vendo aquela situação e o mar na frente viu que estavam encurralados, o que eles tiveram que fazer? Clamar a Deus. E Moisés clama a Deus e quando Deus fala, toca com o cajado no mar e Moisés faz o que Deus havia ordenado, o milagre acontece. O mar é aberto no meio e Deus dá uma saída para o povo de Israel. Nós vamos ver outra história onde Jonas está dentro de um peixe grande e dentro desse peixe grande ele viu que não tinha saída, ele viu que ele iria morrer. E nesse momento ele não sabe mais o que fazer a não ser clamar a Deus. E nós vamos ver a história de pessoas que não têm saída, não sabem para onde ir, não sabem para onde correr, mas elas clamam a Deus. Por quê? Porque elas encontram em Deus a saída. E a palavra dele é: porque para mim nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Por mais que você esteja olhando para essa situação agora e você diga é impossível, não é impossível. Não é impossível para Deus, apenas clame a Ele. Se você acha que não tem saída, esse é o momento certo para Deus agir na sua vida e você encontrar a saída que está nele. Amém? É essa palavra que eu deixo no seu coração.